Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e a nossa aula de hoje tem como foco os bens. Todo direito tem o seu objeto. Como direito subjetivo é poder outorgado a um titular, requer um objeto. Sobre o objeto, desenvolve-se o poder de fruição da pessoa. Em regra, esse poder recai sobre um bem. Devemos então conceituar o que é bem. Bens são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contêm valor econômico. A doutrina classifica os bens com fundamento em critérios diversos. Vamos analisar essas classificações. Em relação à tangibilidade, os bens podem ser materiais, aqueles bens que possuem existência corpórea, como um carro, ou então imateriais, de existência abstrata e que não podem ser tocados. Ilustrando, os direitos de autor são imateriais. Ambos integram o patrimônio da pessoa. Considerando já a mobilidade, os bens podem ser imóveis, móveis e semoventes. Bens imóveis são aqueles que não podem ser removidos ou transportados sem a sua deterioração ou destruição. Os bens móveis são aqueles que podem ser transportados por força própria ou de terceiros sem a deterioração, destruição e alteração da substância ou da destinação econômico-social. Atenção! Alguns bens determinados são considerados como móveis ou imóveis por força de determinação legal, a despeito de sua natureza. São exemplos a energia com valor econômico e o direito à sucessão aberta. São classificados como semoventes os bens suscetíveis de movimento próprio, enquadráveis na noção de móveis. O exemplo tradicional de bem semovente abrange os animais. Tendo como critério a fungibilidade, temos os bens infungíveis, aqueles que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. E os bens fungíveis, que podem efetivamente ser substituídos. Como bens móveis infungíveis, podem ser citados as obras de artes únicas e os animais de raça identificáveis. Em relação à consuntibilidade, os bens podem ser consumíveis de fato, materialmente consumíveis e juridicamente consumíveis. Classificam-se como bens inconsumíveis aqueles que podem ser utilizados de forma contínua, sem a destruição da substância. Quanto à divisibilidade, os bens podem ser divisíveis, que podem ser parcelados em porções reais e distintas, formando cada qual um todo perfeito. Ou indivisíveis, cuja divisão acarretaria desvalorização ou perda das qualidades essenciais do bem. As sacas de cereais são bens divisíveis e podem ser divididas sem qualquer destruição. Já um relógio é um bem indivisível, pois suas partes não conservam as qualidades essenciais do todo se for desmontado. Tendo como critério a individualidade, os bens podem ser singulares, que podem ser considerados de forma individual e coletivos, quando constituídos por várias coisas singulares, consideradas em conjunto e formando um todo individualizado. Um livro é um bem individual e uma biblioteca um bem coletivo. Os bens reciprocamente considerados são analisados levando em consideração a relação existente entre uns e outros, o que resulta na classificação entre bens principais e bens acessórios. Bens principais são os que existem de maneira autônoma e independente, de forma concreta ou abstrata. Exercem função ou finalidade não dependente de qualquer outro objeto. Já os bens acessórios são aqueles cuja existência e finalidade dependem de um outro bem, o bem principal. São bens acessórios os frutos, os produtos, os rendimentos, as pertenças, as benfeitorias e as partes integrantes. Tendo como quesito de classificação o titular do domínio, os bens podem ser públicos, quando pertencerem a um ente de direito público interno, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, entre outros. Os bens particulares, por sua vez, pertencem às pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Vamos encerrar a nossa aula falando do bem de família. O bem de família pode ser conceituado como o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, protegido por previsão legal específica. Será voluntário ou legal, e é objeto de disciplina própria, o que diferencia das demais espécies de bens. Concluímos aqui essa breve análise acerca do tratamento dado aos bens no âmbito do direito civil. Em seu material didático, você encontra informações mais detalhadas sobre os tópicos aqui apresentados. Acesse a sua área do aluno e confira.
Barreiras e obstáculos existem para ser superados, aumentando o nosso conhecimento e experiência. Por isso, persista em seus esforços e bons estudos. Até a próxima!